Senhoras e senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, nossa secretária Ana Maria, aqui hoje presentes também doutor Márcio Generoso, doutor Fábio Moura, sejam muito bem-vindos. Desejar aí uma boa tarde a todos, pedir a Deus que possamos desempenhar nossas atividades hoje com paz, tranquilidade, né? E, Ana, para começar a ordem do dia, nós temos resoluções para serem aprovadas hoje. Não, presidente. Tem alguma sugestão de alteração da ata de ontem? Não? Então, fica a presidência da ata por aprovada. Passando à nossa ordem do dia, o primeiro processo de hoje é o processo de número 1/1319/2015, autoinfração 1/2015 05345, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Saint-Gobain do Brasil, Produtos, Indústria e Produtos Construção Limitada, relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira. Esse processo foi julgado em primeira instância improcedente, com o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Ele teve um retorno à primeira instância declarado na 53ª sessão, que ocorreu em 24 de agosto de 2018. Teremos para sustentação oral a apresentação de contas razões, já que a decisão foi favorável à parte, o doutor Márcio Augusto Generoso. Com a palavra, doutor Micael Pinheiro. Presidente, boa tarde. Renovar os votos. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutor André, representante da Procuradoria-Geral do Estado. Boa tarde às partes aqui presentes, através do doutor Márcio Generoso, doutor Felipe Lima, doutor Fábio Moura e a Aninha, nossa secretária. Bom, eu não vou me estender muito no auto, porque acredito que, apesar de ele ter uma escala processual bem longa, porque ele já retornou da segunda instância, vou tentar ser o mais breve possível. Conforme anunciado, trata-se do auto de infração 2015-05345, dígito 6, Saint-Gobain do Brasil, Produtos Industriais e para Construção Limitada. A empresa teve o seguinte relato da infração: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem selo fiscal de trânsito. Constatamos no exercício de 2011 operações de saída interestaduais no montante de R$ 2.385.960,99, sem o registro de passagem nos sistemas corporativos deste órgão, Citran e Cometa, e sem nenhuma justificativa nos termos do artigo 157 e 158 do regulamento do ICMS, conforme informações em anexo. Nas informações complementares, o auditor esclareceu que observou os livros e documentos fiscais emitidos pelo contribuinte e constatou que o mesmo praticou operações de saídas interestaduais no valor que eu já citei, sem a devida comprovação de saída no nosso sistema corporativo de controle. Então, a auditoria elaborou o tempo de intimação, onde o contribuinte foi intimado a entregar a documentação fiscal que acobertasse as operações e não o fez. O auditor, então, tendo em vista a falta do selo fiscal de trânsito para todas as atividades, à época, o artigo 157, deveria ser feito na comprovação das entradas e saídas de mercadorias, lavou o auto de infração. O contribuinte, então, protocola impugnação ao auto de infração, o que o faz nos seguintes termos. Inicialmente, o contribuinte requer a inexigibilidade do selo, só um segundo. Tendo em vista a revogação tácita da obrigação da norma jurídica, requer também a... Só um segundo, presidente, que aqui está com... Pronto. Requer também a implantação, que com a implantação da nota fiscal eletrônica, o selo fiscal passou a ser desnecessário, conforme o artigo 157, parágrafo 1º do decreto
27629/04. E informa também que a exigibilidade é de obrigação dos transportadores, que se tornou, então, definitivamente inaplicável a exigência do selo de trânsito para contribuintes que transmitem a nota fiscal eletrônica ao fisco estadual. O processo, então, caminha para julgamento de primeira instância e julgamento que foi proferido em fevereiro de 2018. Na ocasião, o julgador de primeira instância declarou o auto de infração extinto em virtude da inexistência de conduta infracional, com amparo nos artigos 105 e 106 do CTN, e 87, inciso 1º, a linha E da Lei 15.614. A defesa foi tempestiva, mas o julgamento de primeira instância foi pela extinção processual. O processo, então, ficou sujeito a reexame necessário, conforme o artigo 2º do provimento de 2017, número 2, artigo 2º, parágrafo único daquele provimento. O processo, então, sobe para a segunda instância e tem, na ata de julgamento da segunda instância, que foi proferido pela terceira Câmara também, o seguinte tratado. A terceira Câmara de julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário interposto e por voto de desempate da Previdência, proferido ainda em sessão, que se manifestou nos seguintes termos: conhecer do reexame necessário, dar-lhe provimento, determinar o retorno dos autos à primeira instância, para ser proferido um novo julgamento, em razão de entender que não houve a extinção por falta de interesse processual exarada em primeira instância, considerando que, embora a lei número 16.258 de 2017 tenha retirado a penalidade específica para a infração em questão, o contribuinte continua obrigado a aplicar o selo fiscal de trânsito em todas as operações de entrada e saída de mercadorias, conforme determina o artigo 157 e seguintes do regulamento, nos termos do voto do Conselho Relator, em desacordo com o parecer. Só um pequeno problema, presidente, do julgamento de primeira instância eu já fui para a segunda instância, eu vou só retornar para informar qual foi o parecer da época. Me peço desculpas. Na época, só um segundo. Na época, o parecer foi pela extinção processual, ok? Ele dava provimento para reformar a decisão de extinção para parcial procedência, desculpe. Né? Então, teve o julgamento pela extinção, pela primeira vez, foi para o parecer da assessoria processual tributária. No parecer, o parecerista entendeu que não era o caso de extinção, era o caso de parcial procedência, a parecer da lavra da doutora Helena Lúcia, e o processo, então, foi para o julgamento da terceira Câmara, que aí sim teve desculpe, só um momento. E aí sim que teve o julgamento do qual eu acabei de narrar a ata, que o parecer era pela parcial procedência e não pela extinção, mas, naquela ocasião, na terceira Câmara, né, era relatoria até do conselheiro Oswaldo Alves Dantas, na época, eles, por voto de desempate, decidiram por retornar o processo à primeira instância para novo julgamento, entendendo que não houve extinção por falta de interesse processual. Desculpe aí a falta do parecer. Então, o processo retorna para julgamento de primeira instância, novo julgamento, e esse novo julgamento é realizado em 19 de dezembro de 2019. E, na ocasião, o julgador de primeira instância entendeu pela improcedência do auto de infração, em decorrência da nova redação do artigo 157 do Decreto 24.569/97,
determinado aí pelo artigo 1º, item 5º, do Decreto 32.882 de 2018, o qual estabelece aí que o registro de documento fiscal no CITRAN será obrigatório para todas as atividades econômicas nas operações interestaduais de entrada de mercadorias ou bens no primeiro posto fiscal de divisa ou de fronteira, logo deixando de definir como a infração a conduta objeto da autuação. Então, portanto, quando o processo retornou para o julgamento de primeira instância, o julgador decidiu pela improcedência do auto de infração. Mais uma vez, o processo estava sujeito ao reexame necessário e subiu novamente para a terceira Câmara, que é hoje, da sessão de hoje para julgamento. O processo, então, vai para o parecer da assessoria processual tributária, da lavra da doutora Helena Lúcia Bandeiras, novamente, mesma assessora que deu o parecer na primeira vez, deu da segunda vez, e nessa ocasião, agora, em 18 de janeiro de 2021, a parecerista opinou pela improcedência da ação fiscal, confirmando a decisão do julgamento singular, né, tendo em vista o artigo 106 do CTN. O processo, então, caminha para julgamento da sessão de hoje, passa pela Procuradoria, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael pelo relato, claro, preciso, e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, senhores advogados presentes, boa tarde a todos. Presidente, com a devida vênia, como o que está em análise aqui não é a tramitação processual como um todo, é apenas o reexame necessário da decisão de primeira instância, eu vou ser muito objetivo realmente na análise desse processo. E no caso, verificamos que é um reexame necessário de uma decisão de improcedência do auto de infração, decorrente da imputação de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de saída, no exercício 2011, no montante de R$ 2.385.960,99, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 2.170/96, no valor de R$ 477.192,20. Foi um levantamento feito com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, né, em confronto com os sistemas corporativos como o CITRAN, e o julgamento de primeira instância, ele, que está sendo reexaminado nessa ocasião, ele foi no sentido da improcedência, em razão da nova redação do artigo 157 do decreto 24.569/97, que foi alterado pelo decreto 32.882 de 2018, o qual passou a prever a obrigatoriedade do registro do documento fiscal no CITRAN, que é o equivalente ao selo fiscal de trânsito, apenas para as operações interestaduais de entrada, deixando de restar caracterizado, portanto, a infração como infração à conduta objeto da autuação. E, de fato, a Procuradoria entende que a decisão examinada está amparada na legislação, na alteração da legislação promovida pelo dispositivo legal, que previa a obrigação tributária acessória, cujo descumprimento lá na origem resultou na autuação, né, ou seja, à época da autuação havia realmente a obrigação de proceder à selagem nessas operações interestaduais de saída, mas, referida à obrigação, ela deixou de existir com a alteração no dispositivo do regulamento, né? Portanto, entendemos que foi correta a postura do julgamento de primeira instância, uma vez que deixou de ser definido como infração a conduta objeto da autuação, ficando, portanto, autorizada a sua aplicação retroativa por força do disposto no artigo 106, inciso 2, alinhado do Código Tributário Nacional, de modo que a PGS manifesta pelo conhecimento do reexame necessário, mas para que seja negado o provimento, confirmando a decisão de improcedência do auto de infração. Obrigado. E deixo para manifestar, eventualmente, sobre algum esclarecimento depois das discussões. A presidência agradece ao doutor André. O doutor Márcio Generoso gostaria de fazer alguma colocação? Presidente, relator, demais conselheiros, eu acho que assim, a minha manifestação ela passou a ser desnecessária, porque o que se discute aqui é se é improcedente ou extinto.
de qualquer forma, qualquer que seja o desfecho é favorável, então eu não vou tomar muito tempo dos senhores. Fico só à disposição para eventual esclarecimento, caso seja necessário. A presidência agradece a manifestação bem objetiva do doutor Márcio Generoso e passa a palavra para a discussão dos conselheiros. Presidente, como de praxe, o relator inicia os debates. Também não vou me estender, na verdade esse assunto já é corriqueiro, já tem bastante maturidade acerca na Câmara. Eu entendo, enfim, um processo que retornou porque não era extinção, mas eu, enquanto jogador, entendo que sim, é extinção. O artigo 87, inciso 1º da Lei 15.614, no item E, ele informa que extingue-se o processo administrativo tributário, sem julgamento de mérito. A linha E, que não ocorrer possibilidade jurídica, legitimidade da parte ou interesse processual. Eu acho que aqui falta interesse processual, uma vez que a combinação legal que era a que dava o substrato, o objetivo do processo, deixou de existir. Então, não tem interesse do Estado, inclusive, para perseguir o processo. Esse é o meu entendimento, presidente. Alguém mais? Presidente, o relator, doutor Lúcio, doutor Ricardo. O relator, né, já colocou a questão, doutor. Boa tarde a todos, presidente, doutor procurador, doutor André, doutor Márcio, doutor Fábio, né, doutor Felipe, os conselheiros. Presidente, eu acho que a matéria já foi objeto de discussão, né, vários processos dessa Câmara aqui. Eu acho que o relator colocou de forma bem objetiva, seguiu o entendimento que a gente vem seguindo, né, por maioria, pela extinção, presidente. Doutor Ricardo. Presidente, eu entendo essa matéria, presidente, a gente já debate, mas ela é uma matéria muito simples, porque qual a diferença de improcedência para extinção? A extinção, ela traz a crer que o Estado não possui o interesse para tal, e a improcedência passa o entendimento de que o Estado analisou a situação e entendeu pela improcedência. Então, presidente, como não há previsão legal para tal, e essa previsão ela foi extinta com a Lei 16.258/2017, não há como não entender diferente do que pela extinção, presidente. Então, não há interesse do Estado em agir no presente caso. Então, também entendo pela extinção. A presidência não vota, não vai induzir ninguém a votar de maneira A ou B. Eu só entendo e vou fazer constar em ata que a terceira Câmara já tinha afastado a decisão de extinção. Não deveria ser motivo de votação pela extinção hoje, apenas confirmação da improcedência, tá certo? Então, fica aqui que a Ana Maria faça a anotação da sugestão da presidência de que a extinção já foi afastada, não caberia discutir nessa sessão, ok? Mas, os conselheiros quiserem votar, a presidência vai tomar o voto e vai consignar na ata. Presidente, eu só não posso mudar meu voto, né, tendo em vista o entendimento anterior que foi feito, né, eu entendo pela extinção. Então, eu voto conforme até para ter... Doutor Micael, pela ordem, doutor Micael, o processo ele retornou. Os conselheiros podem sim mudar o entendimento, e eu, se Vossa Excelência não entende dessa forma, eu solicito de forma regimental à presidência que coloque em votação se os conselheiros entendem pela extinção ou pela improcedência. Eu já acho que é isso que o presidente ia fazer, já. Já está em votação, doutor Ricardo. O doutor Micael, o relator, vai proferir o primeiro voto. A presidência vai consignar. Só estou, a título de entendimento da presidência, de que esse voto não seria aplicável. Eu não vou me surgir, porque a parte também não vai recorrer de algo que lhe é favorável, entendeu? O processo vai transcorrer, tá certo? A Procuradoria também me parece que não vai insistir em recorrer da decisão, porque não traz vantagem alguma para o Estado. Presidente, pela ordem, de fato, a Procuradoria concorda com Vossa Excelência, né? Eu, com a devida vênia, acho uma impropriedade se rever uma decisão da própria Câmara, que já foi examinada no assentado anterior. O que está sendo examinado é se é procedente ou não o auto. Não caberia essa revisão da decisão anterior da Câmara, de modo que até me parece pertinente, como uma medida de saneamento processual, colocar em votação a sugestão do doutor Ricardo,
se é possível ou não a Câmara rever uma decisão anterior que retornou ao julgamento de primeira instância e volta novamente para apreciação, principalmente no caso que é um mero reexame necessário, se quer a recurso do contribuinte. Tem um ponto aqui, presidente, que eu não ia nem entrar nesse... Doutor Presidente, eu queria me inscrever, mão. presidente, sobre essa questão pontual do doutor André, porque é só para deixar claro que... É porque nós temos o doutor Márcio levantou ali a mão para falar, quando o doutor André estava falando, certo? E lembrar que nós ainda temos mais duas sustentações orais hoje, ok? Para ser bem objetivo. Tá, então, eu posso finalizar, presidente? Pode, doutor Ricardo, depois o doutor Márcio se manifesta. É porque, presidente, isso já foi matéria debatida aqui no Conselho e na Câmara, pela questão do processo subir em modo de reexame necessário. O processo subindo em modo de reexame necessário, os conselheiros podem adentrar todos os méritos do processo, inclusive sobre situações que nem foram alegadas pela parte. Nós não estamos adstritos apenas aos pré-questionamentos de matérias ou apenas aquelas questões que são levantadas pelo contribuinte por meio do seu advogado. O processo subiu para a Câmara, seja em reexame necessário ou seja em recurso ordinário, nós estamos aqui para adentrar e analisar o processo por inteiro, inclusive sobre questões que nem foram levantadas ainda pela parte, presidente. Estou satisfeito. Doutor Márcio, por favor. A minha intervenção ela seria basicamente em linha com o doutor Ricardo e também com o doutor André, porque acho que ambos estão na mesma linha de raciocínio. O receio que eu pondero aqui é justamente o mesmo do senhor presidente, com relação à eventual nulidade do julgamento, porque a questão da extinção já havia sido apreciada, já havia sido anulada em julgamento anterior pela mesma Câmara. Se eventualmente ela for, esse julgamento se retomar na mesma linha, se eventualmente isso não pode ser suscitado como uma nulidade posteriormente, em virtude de ser reapreciada uma questão que já havia sido deliberada pela própria Câmara, né? Mas, enfim, como o doutor Ricardo disse, se em reexame necessário, nos termos regimentais, é permitida a reapreciação de todas as matérias, entendo que a nulidade seria superada, mas eu só fiz essa intervenção para ponderar com relação à eventual nulidade, relembrando que os efeitos práticos eles serão os mesmos, mas é importante para evitar qualquer tipo de nulidade processual. Doutor Micael e doutor Lúcio estão inscritos. Presidente. Posso, doutor Lúcio? Se eu posso falar com o doutor Lúcio, pode falar, doutor Lúcio, eu falo depois, não tem problema não. Presidente, eu acho que a questão trazida pelo presidente é interessante. Eu acho que, eu estava aqui, rememorando aqui, eu acho que tem um ponto que eu acho que ele até discutiu nos processos, ou não discutiu, não tenho certeza, mas tem um fato novo. Quando essa questão foi decidida na primeira vez, essa Câmara que decidiu aquela questão que o artigo 157 estava em vigor, que não era extinção, a discussão do artigo, se era saída ou entrada, aquela questão do selo. E, posteriormente, essa discussão tem a questão do decreto trazido 32.882, que foi após toda essa discussão. Então, eu acho que aqui a discussão agora, com todo respeito ao presidente, eu acho que é até bom ter colocado essa questão, eu não tinha nem percebido para esse ponto, mas eu acho que aqui tem uma coisa, a decisão, a extinção, mas é uma questão nova, a questão do decreto que veio agora dissipar qualquer dúvida, se tinha anteriormente existia dúvida quanto a feitura, a interpretação do artigo lá, falar da questão do selo, mas agora não tem mais. Então, eu acho que é extinção, mas com novos fatos que não tinha na primeira decisão. Então, eu fico à vontade de votar sim pela extinção, porque assim já vem votando com esse novo ponto que eu trago para ter um elemento novo para a questão da extinção, presidente. Doutor Micael. Presidente, 2 pontos para a gente não se alongar muito, acredito eu, mas a discussão realmente é interessante e o presidente, com toda a sua experiência que tem, faz o alerta à Câmara e faz de forma muito prudente, sem sombra de dúvidas. São 2 pontos que eu queria só verificar. O primeiro, na ata da decisão da terceira Câmara, o André falou até a palavra impropriedade, eu até acredito que ela cabe bem assim na ata, porque foi decidido dizendo que tinha que voltar para a primeira instância e que não era caso de extinção. Então, se era caso de improcedência, eu acho que a terceira Câmara podia ter proferido a decisão naquele momento, mas, enfim, de toda forma, mandou o processo retornar para a primeira instância para que desse
foi meio que aquilo que a gente quer que não se faça, que é deixar o julgador de primeira instância aberto, não foi feito, né? Ele ficou dentro daquele espaço que foi bem delimitado pela terceira Câmara. Ele não tinha outra coisa para fazê-lo, senão decidir pela improcedência. Mas, a não ser que verificasse, enfim, algum outro ponto. Mas o segundo ponto que eu queria colocar aqui é que a Lei 15.614, lá na parte de recursos, quem podia dar uma olhada, na parte de reexame necessário, recurso ordinário, recurso extraordinário, ela trata que os recursos, e aí ela traz o extraordinário e o ordinário, bem como o reexame necessário, tem efeito devolutivo da matéria. Não há aqui na legislação que é devolutivo em parte. Ou seja, a matéria ela devolve ao tribunal, mas somente aquele quinhão que não foi julgado ou aquele quinhão que já foi decidido. Na legislação processual, na Lei 15.614, não há essa restrição. Ele só diz os efeitos do recurso. Quais são? Eu vou lê-los aqui. Só um minuto. O recurso ordinário, ele traz no capítulo dos recursos, e aí fala dos efeitos, será recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Ele não trata aqui se ele vai ser recebido no efeito devolutivo somente em parte quando da primeira... Não há essa restrição. Né? Na matéria processual civil, o direito processual do Código de Processo Civil, aí sim, que é utilizado subsidiariamente ao processo administrativo tributário, pode ter essa discussão, né? Mas no nosso legislador cearense ele não trouxe. Então, presidente, eu me sinto à vontade, inclusive com a ponderação do Dr. Lúcio, do decreto novo, que trouxe a questão para total dirimissão das dúvidas que tinham, né, acerca da extinção, né, de ser prático e objetivo. A presidência não vai digamos assim, intervir de modo a paralisar o julgamento, não. Eu só vou fazer constar que alertei aos conselheiros que acho impróprio se decidir pela extinção, tendo em vista que houve um julgamento anterior que afastou a extinção pelo mesmo motivo, falta de interesse do Estado, porque tinha, digamos assim, abolida a obrigação de selagem nas saídas. Mas pode votar, doutor Micael. Presidente, Presidente, por favor, só um minuto, pedir para o presidente. senhor, nessa registro em ata da presidência, eu gostaria que o senhor registrasse também que a Procuradoria, ela comunga desse mesmo entendimento. É uma questão processual que a gente poderia passar a tarde discutindo, infelizmente ainda temos mais 3 questões, o doutor Micael deixa claro que se aplica subsidiariamente o CPC, mas eu gostaria só de tranquilizar também o doutor Márcio, apesar da relevância da questão processual, que é muito perigosa em outras situações, mas no presente caso, como é uma questão já sacramentada, a Procuradoria já tem um entendimento, fique tranquilo que não haverá recurso da decisão que vier a ser tomada, embora, repito, comum com o presidente, que diante do que já foi decidido, é mais acertada, ainda que em algumas circunstâncias alguns conselheiros entendam pela extinção, nesse caso específico, onde essa questão já foi deliberada, me pareceria correto confirmar a decisão reexaminada, mas é isso. Ok? Gente, só para explicar, eu concordo e aceito a decisão de Vossa Excelência. Quem sou eu para questionar aqui a decisão de qualquer um dos integrantes da Câmara? Mas só deixando claro, presidente, que o processo tributário, aqui no contencioso, este que nós estamos decidindo, ele continua vivo e continua ativo, ele está em andamento. O que o doutor Lúcio trouxe foi bastante pertinente, porque foi um decreto que adveio posteriormente à última sessão que nós tivemos e que nós tratamos desse processo. Ou seja, se o processo se mantém vivo, ele ainda está em tramitação e ele é um processo administrativo, nada se obsta que nesse meio termo, havendo uma decisão legal, que foi esse decreto com essa nova normativa, seja colocado em prática de imediato, apreciamente nesse momento, em novo julgamento, mesmo com o que foi decidido na matéria passada. Obrigado, doutor Ricardo. Votando, doutor Micael. Presidente, da mesma forma que fiz em todos os processos anteriores a este, do qual entendo que se dá pela extinção processual, então, eu conheço do recurso do reexame necessário para
negar-lhe provimento. Mas um processo que era simples, viu, presidente? Que era o meu. Negar-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância de improcedência para a decisão de extinção processual. Eu vou reformar a decisão de primeira instância. Se vai reformar, tem que dar provimento ao reexame. Vai dar provimento, doutor Michael. É dar provimento e, de acordo com o decreto número tal, aí dá o decreto, o número do decreto, que adveio posteriormente ao julgamento passado, entende pela extinção. Ele pode fazer isso na resolução. Na resolução. Pronto, presidente. Então, é dar provimento ao reexame, conhecer e dar provimento ao reexame necessário para modificar, reformar a decisão de primeira instância de improcedência para a decisão de extinção processual. Doutor Ricardo, voltando. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Senhor presidente, eu entendo pela improcedência, nós retornamos um processo há pouco tempo, até da doutora Eridan, eu estou bem lembrada desse processo, que eu estudo bem os processos da Eridan, porque ela foi até a nossa chefe do julgamento, e ela é muito bem preparada, e nós devolvemos o processo dela faz pouco tempo, e não acatando a extinção, mas eu entendo pela improcedência, senhor presidente. Doutor Alexandre. Pela improcedência, senhor presidente, pelo voto divergente com a doutora Tereza. E doutor Felipe. Presidente, como hoje é sexta-feira, eu vou seguir a máxima da presidência, não vou criar problema com a presidência, eu vou votar pela improcedência seguindo aí a divergência. Pronto, consignado o empate. Hoje é quinta. Consignado o empate entre Desculpa, já é quinta, extinção, a presidência desempata o presente processo, votando pela improcedência da acusação fiscal, tendo em vista que a acusação deixou de ser exigida pela legislação cearense, não havendo mais, inclusive, penalidade para a presente acusação fiscal. Ok? Fica aí favorável a decisão ao contribuinte, né, por voto de desempate. Agradecer ao doutor Márcio Generoso pela presença, né? E vamos continuar com a nossa pauta. Obrigado, senhores. Uma boa tarde. Desculpa aí intervir para causar mais tumulto. Não, que é isso. Relativamente simples. Até logo. O direito cresce nas divergências. Exatamente. É o ponto. Quero dizer, doutor Márcio, que você foi muito generoso com as suas palavras. Agradeço a todos. Muito obrigado. Forte abraço. Dando sequência à nossa... Pois não, doutora Tereza? O processo acho que vai ficar comigo, né? Fica designado como relatora do processo a doutora Tereza. Não é isso? Tranquilo. Pronto. O processo seguinte da pauta de hoje é o processo de número 1/3659/2017, autofração 2017-06910, recorrente célula de julgamento de primeira instância Quimil Indústria e Comércio de Resinas, recorrido ambos. Relatoria, doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Julgador de primeira instância se manifestou pela parcial procedência e tem um parecer da assessoria processual tributária pela improcedência da acusação fiscal. Com a palavra, doutor Ricardo. E sustentação oral, do doutor Fábio de Andrade Moura. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, renovo os votos de boa tarde a todos, ao presidente, ao nosso novo procurador, doutor André Carreiro, a nossa secretária, doutora Ana, os colegas conselheiros, o colega advogado, doutor Fábio Moura. Passando aos trabalhos, presidente, trata-se do processo número 1/3659/2017, auto de infração 1/2017, 06910, que tem como recorrente Sejur e Quimil, Indústria e Comércio de Resinas, e recorrido ambos. Presidente, o aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte remeter mercadorias acobertadas pela nota fiscal de número 78280, que foi considerada inidônea por conter declarações inexatas em relação à base de cálculo, tendo em vista que o IPI não foi incluso na composição do cálculo do ICMS. O que é obrigatório por tratar-se da mercadoria destinada a consumidor final. Frise-se que esse entendimento foi um entendimento utilizado
pelo agente autuador no momento da lavratura do auto de infração. Foi sugerida a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3a da Lei 12.670, alterada pela 13.418/2003. A empresa, presidente, devidamente tomando conhecimento da lavratura do auto, apresentou de maneira tempestiva impugnação ao auto de infração, o qual se consta nos autos as folhas 42/64. Em suma, presidente, a parte pede que sejam todos os atos de intimação dirigidos ao doutor Fábio, sob pena de nulidade, inclusive para sustentações orais, e que seja acolhido o presente processo pela improcedência do auto de infração. O julgador de primeiro grau, ele entendeu pela impossibilidade de atribuir inidoneidade do documento fiscal, mas impondo o lançamento de ofício do imposto efetivamente devido. Nessas condições, o julgador de primeiro grau entendeu pela parcial procedência da ação fiscal, conforme as folhas 84/89. Inconformada com a decisão singular, a empresa, por meio do seu advogado, impetrou recurso ordinário, este anexo às folhas 94/119, trazendo o mesmo entendimento que trouxe na sua impugnação ao auto de infração. Por conseguinte, presidente, o processo ele submeteu-se ao reexame necessário e ao recurso ordinário, em razão de decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública e em razão do contribuinte discordar com o que restou do julgamento de primeiro grau. Nesse patamar, o processo seguiu para a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer número 328/2020, este constante às folhas 124 e 125 dos autos. Por fim, a assessoria processual tributária entendeu, por conhecer do recurso ordinário interposto, e assim como do reexame necessário, para dar provimento ao recurso ordinário do contribuinte e negar provimento ao reexame necessário, no sentido de reformar a decisão de parcial procedência do auto de infração, exarada em primeira instância, para a improcedência do lançamento fiscal, pelo entendimento de que a ausência de IPI na base de cálculo do ICMS não causa inidoneidade do documento fiscal, quando emitida em outra unidade da federação, e assim não estiver comprovada vantagem indevida de terceiros. Tudo isso nos termos do ajuste do CINEF 07/2005 e do artigo 176D do decreto 24.569. Os autos seguiram para apreciação da douta Procuradoria-Geral do Estado, por meio do excelentíssimo doutor André Carreiro, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, como sempre, o relato do presidente do Objetivo. Vamos ouvir agora, representando aqui o Estado do Ceará, o senhor procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente, renovando os cumprimentos a todos. Como ouvimos o relato, trata-se de um recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência de auto-infração decorrente da imputação de transportar a mercadoria com documento fiscal inidôneo, no caso a nota fiscal 78280, por conter declarações inexatas, uma vez que não consta na mesma o IPI na base de cálculo do ICMS, em operação com mercadoria destinada ao consumidor final. Tendo sido afastada pelo julgador de primeira instância a inidoneidade do documento fiscal e, consequentemente, da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, mas mantendo-se o lançamento do imposto correspondente ao diferencial de alíquota devido na operação, no valor de R$ 7.957,95. O auto de infração foi lavrado em fiscalização de trânsito, no posto fiscal de Aracati. Na ocasião, foi declarado inidôneo o documento fiscal, que acompanhava as mercadorias transportadas, com destino ao consumidor, pelo motivo já relatado, pela não inclusão do IPI na base de cálculo, porque há uma exigência da legislação tributária nesse sentido, que ele deve integrar, salvo algumas situações excepcionais. E no recurso, o contribuinte ele alega inicialmente a nulidade da decisão por cesseamento de defesa, uma vez que teria ocorrido a mudança da fundamentação do lançamento tributário, porque passou de documento fiscal inidôneo para falta de recolhimento
do diferencial de alíquota. No entanto, não obstante o lançamento tributário possa ser alterado em decorrência da impugnação ou recurso, conforme dispõe o artigo 144 CTN, as decisões administrativas pelos órgãos administrativos de julgamento não podem realmente se dissociar completamente do fundamento do auto de infração. E isso, principalmente, sem que seja previamente oportunizado ao contribuinte a manifestação para exercer o seu direito de ampla defesa contraditório, razão pela qual, no caso, a Procuradoria entende que ele restou realmente cerceado. No caso, a gente verifica claramente na decisão recorrida que foram modificados os motivos ensejados da autuação e foi promovido o lançamento tributário diverso daquele inicialmente lançado no auto-infração, referente ao imposto decorrente do diferencial de alíquota, e não mais declarando inidôneo documento que abrigava a respectiva operação. Portanto, a Procuradoria entende, quanto a esse preliminar do contribuinte, que ela realmente, a decisão, ela não guarda compatibilidade com o relato da infração, razão pela qual fica evidente na nossa compreensão a nulidade da decisão de primeira instância nesse sentido. Mas, prosseguindo adiante, nas demais questionamentos do contribuinte, ele alega, por outro lado, que não teria responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota nessa hipótese, uma vez que o consumidor final, destinatário das mercadorias, também seria contribuinte do ICMS. E também, nessa perspectiva trazida pelo contribuinte em relação à decisão de primeira instância, de fato, verifica-se que a autuada não teria responsabilidade pelo recolhimento de FAO, tendo em vista que o destinatário realmente é contribuinte do ICMS, com inscrição estadual, sendo, portanto, dele a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota nas operações, conforme disposto na redação original do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º, linha A da Constituição Federal, norma essa incorporada pela legislação estadual. Portanto, verifica-se que a decisão de primeira instância, ela entendeu não restar caracterizada essa idoneidade da documentação fiscal, mas, não obstante, buscou lançar o diferencial de alíquota que entendeu devido na operação. E, como já dito, ela não procedeu de maneira adequada. No caso, verifica-se que as regras que estavam submetidas o contribuinte ainda eram as regras anteriores anteriores à emenda constitucional 87 de 2015, que alterou essa sistemática do diferencial de alíquota, passando a prever a repartição da receita com o estado de destino, independente do consumidor final ser ou não contribuinte do ICMS, mas, como visto, trata-se de uma nulidade patente, além de que, se fosse superado no mérito, também não haveria responsabilidade do contribuinte. Mas, no caso, retornando à questão de mérito de fundo, a gente verifica também que não, mesmo na situação da não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, não obstante o disposto no artigo 131, inciso 3 do regulamento do ICMS, que trata como inidôneo o documento fiscal que possui declarações inexatas, bem como disposto no artigo 176D também do regulamento, no seu parágrafo único, ao dispor que considera-se inidôneo também documento com erro que possibilite a falta de recolhimento do ICMS. O fato é que, no caso, e isso foi confirmado pelo julgado de primeira instância, a falta de recolhimento de imposto, ele somente poderia ser verificado pelo estado de origem, no caso, era o estado da Bahia. Ademais, na presente situação, que era objeto da autuação inicial, também entendemos que incide o disposto na súmula 10 do CONAT, que dispõe que, nas operações de entrada interestaduais, a ausência ou destaque do ICMS, em desacordo com a legislação, não torna o documento fiscal inidôneo, ressalvada a hipótese de dolo, fraude ou simulação. Portanto, seria justamente a hipótese dos autos. Então, entendo que deve ser observado, ainda que por analogia, o disposto no artigo 85, parágrafo único da Lei 15.614, uma vez que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, podendo ser decidido desde logo o seu mérito em favor do contribuinte, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, também do reexame necessário, negando provimento ao reexame necessário e dando provimento ao recurso ordinário para que seja reformada a decisão de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração. É isso, presidente. Caso seja necessário, presto esclarecimento depois das discussões. Obrigado. Agradecer ao doutor André pela manifestação e passar a palavra ao doutor Fábio de Andrade Moura para fazer a sustentação oral do presente recurso. Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiro relator, demais conselheiros.
representante do Estado da Bahia, colegas e a secretária. Tudo já foi exposto de forma muito clara e brilhante, diria assim. Tem um pouco a acrescentar. Realmente, esse é um auto de infração que, na origem, ele foi lavrado para exigir crédito fiscal sob a acusação de inidoneidade de um documento fiscal. Essa inidoneidade teria consistido na falta de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Em primeiro grau administrativo, a inidoneidade foi, a nosso ver, corretamente afastada, porque o fato, ainda que consistisse em uma irregularidade, não poderia jamais alcunhar de inidôneo o documento fiscal apresentado, apresentado à fiscalização no momento do trânsito da mercadoria. Do mesmo modo, ainda que se tratasse de uma irregularidade, a falta de inclusão do IPI na base de cálculo, trata-se de um crédito tributário atribuído ao Estado da Bahia, que retiraria a legitimidade e competência do Estado do Ceará para perseguir esse valor. A primeira instância, entretanto, como bem posto pelos que me antecederam, apesar de afastar a inidoneidade do documento fiscal, o que, na verdade, deveria diretamente conduzir à improcedência do auto de infração, houve por bem promover em sua decisão um novo lançamento tributário, desta vez sobre o fundamento do recolhimento, da falta do recolhimento do diferencial de alíquotas. Essa exigência, contudo, primeiro tem a questão prefacial a respeito da impossibilidade de se alterar a acusação fiscal no momento da decisão, o que surpreende o contribuinte cerceia seu direito de defesa. E ainda que a gente avance na análise do argumento trazido pelo primeiro grau administrativo, o entendimento, infelizmente, está equivocado. Conforme prevê a legislação vigente, essa responsabilidade pelo recolhimento do imposto, em se tratando de um destinatário que é contribuinte do imposto do ICMS no estado do Ceará, ela fica diferida para o próprio destinatário. Inclusive, caso ele dê destinação diversa, ao invés de uso e consumo, ele eventualmente promova a saída da mercadoria numa operação de revenda, aí ele vai ser atribuído o encargo de apurar corretamente o imposto e efetuar o pagamento devido ao estado do Ceará. Portanto, de fato, existe clara improcedência do auto de infração em análise, seja porque não há, em hipótese alguma, inidoneidade no documento fiscal que foi apresentado no momento da fiscalização de trânsito, seja porque a decisão de primeiro grau administrativo jamais poderia alterar completamente o auto de infração, sem oportunizar o contribuinte o exercício da ampla defesa do contraditório, seja porque, por fim, ainda que se mantenha o entendimento, se siga na análise do entendimento firmada pelo primeiro grau administrativo, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto a título de GIFAL jamais poderia ser atribuída ao remetente da mercadoria à vista de norma expressa, no sentido de que essa obrigação toca ao destinatário quando ele for contribuinte do imposto no estado de destino. Portanto, a empresa reitera o pedido de julgamento pela total improcedência do auto de infração com provimento do seu recurso apresentado. Obrigado a todos, estou à disposição para eventuais esclarecimentos também. A presidência agradece ao doutor Fábio Moura e o processo está em discussão. Presidente, como o doutor Micael falou, como de praxe, o relator ele inicia os debates, né? Não é muito comum fazer isso, presidente, mas me permita, eu não conhecia o doutor Fábio, eu acho que é advogado da Bahia, né, do estado da Bahia. O trabalho do doutor Fábio foi muito bem feito, presidente, é uma petição muito bem feita, trouxe vários julgados do CONAT, vários julgados da Câmara, tratando da mesma matéria. Eu ressalto a importância de um colega advogado que se debruça sobre a matéria. Dá para ver que a petição dele foi uma petição muito bem instruída,
mediante ele ter se debruçado, ter pesquisado sobre as decisões. É muito bacana de ver isso no CONAT, de ver que os advogados levam realmente a situação bem a sério. Muitos não fazem isso, e é por isso que vai o elogio hoje pelo trabalho que eu vi nesse processo. Tá? Diante disso, presidente, ressalvado essa questão, analisando a matéria, analisando o julgamento de primeiro grau, analisando o parecer, que é da colega Darcília, que é uma pessoa realmente muito competente, né? Nós vemos as inserções que ela faz na Câmara Superior também, é que eu entendo, presidente, igualmente entendeu a assessoria processual tributária. E aqui eu faço também razões à importância da assessoria processual tributária no âmbito do CONAT, presidente. Porque não há como se credenciar uma inidoneidade de uma nota pela falta da escrita e do destaque de IPI nela, que não houve concentrado para outras unidades da federação. Isso está muito bem posto pela assessoria processual tributária. E já adianto, presidente, que o meu entendimento é pela improcedência do auto de infração, presidente. Obrigado. Discussão, doutor Lúcio. Presidente, acho que a matéria posta em discussão aí, tem duas questões interessantes. A acusação fiscal, a questão que até tocou durante essa semana, a questão da importância do relato, né, feito pelo agente autuante. No caso aqui, o relato foi a questão de declarar a motivação e declarar o documento fiscal inidôneo. Né. O julgador entendeu que, né, pela sua leitura que a gente faz da peça, né, bem disse o doutor Fábio aí, ele diz, não, o documento não é inidôneo não, mas vou cobrar aqui o de FAO. Né, de todo respeito ao julgador, né, porque também tem apreciação, já foi julgador, está na assessoria jurídica, né. Mas nesse ponto aí discordo totalmente, eu acho que está tendo uma inovação, né. Ele não tinha essa, né, se a motivação era documento fiscal inidôneo, ele tinha que se ater ao que foi feito, né, a acusação. Se o documento não preenche os requisitos de validade, né, ou declara documento fiscal inidôneo ou não. E a questão do documento inidôneo aí é aquela questão que já foi discutida aqui por essa Câmara, né, a questão do 176D, aquela questão do erro, né, colocar a questão da base de cálculo, né, colocar o IPI na base de cálculo, não colocar o IPI na base de cálculo do ICMS. Né. Realmente a nota que, né, realmente é para consumidor final, e ela tem que fazer parte, sim. Mas ela tem várias decisões, a gente já decidiu com toda certeza nessa Câmara também, e esse não é motivo suficiente para declarar o documento fiscal inidôneo. E nós consideramos um erro aí, né, questão de interpretação, né, que é aquela questão do erro colocado no artigo lá, que fala, né, a nota fiscal eletrônica, né, ainda que formalmente autorizada, se constar dolo, fraude, simulação ou erro, né. E essa discussão, acho que o doutor Ricardo lembra bem, a gente começou a discutir isso aqui, e a gente entendeu que sim, que esse erro aí não era um erro que possibilitasse ao não pagamento do imposto, né. Quero até saudar aqui a da Auxília também, por esse parecer, né, esse entendimento a gente já tinha antes, e a gente entendeu, a gente fez até uma pesquisa na época para presidente, e essa questão do erro aí, da simulação, é quando o imposto não é pago total, não existe pagamento de imposto nenhum, né, e a questão que ele fala lá, qualquer outra vantagem, é uma vantagem de geração de crédito, levar um crédito, né, emitido uma nota apenas de simulação, né, tanto que a palavra, o erro, vem junto com a palavra simulação ou erro, né, a gente entendeu que era aquele levar o fisco a erro, né, então era quanto à questão da operação em si não existir. Então, presidente, eu realmente vou me apostar ao parecer da assessoria e referendado aí pelo doutor André e pelo relator, presidente, só essas colocações. Continue a discussão. Esse está mais fácil para a presidência. Em votação, doutor Ricardo. Doutor presidente, senhor presidente, o doutor Fábio Moura levantou a mão. Acho que ele quer falar. Foi não, doutor Fábio, desculpe. Só para agradecer as palavras elogiosas e dizer que eu atribuo esse elogio ao Conselho da Secretaria da Fazenda do Ceará, que é sempre muito bom trabalhar, pelo nível do trabalho de vocês, pela cordialidade conosco, enquanto representantes dos contribuintes. E um detalhe que eu esqueci de falar anteriormente,
que houve mais 3 outros autos de infração idênticos a esse que foram julgados pela 4ª Câmara nesse mesmo sentido da improcedência. Não juntei as resoluções porque elas ainda não foram liberadas. Foram julgados em dezembro, mas as resoluções ainda não foram liberadas. Agradeço mais uma vez as palavras elogiosas e gostaria de retribuí-las. Sem som, presidente. A presidência também agradece ao doutor Fábio aí as palavras de elogio em nome do CONAT. Esse colegiado, sempre nós temos depoimentos aqui dos próprios conselheiros, dos membros, de que as pessoas que trabalham no CONAT têm assim, um afinco, uma dedicação muito grande e orgulho do que faz, né? Eu particularmente, tenho muito orgulho de trabalhar na parte de julgamento de processo, onde o aprendizado é contínuo, né? Cada dia. Pode votar, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Vamos lá. Presidente, em face de todo o exposto, em tudo que nós decidimos e debatemos, e tudo que está posto nos autos, eu entendo pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário para dar provimento ao recurso ordinário e negar provimento ao reexame necessário, no sentido de reformar a decisão de parcial procedência proferida na instância singular para improcedência do auto de infração, presidente. É como voto. Há algum conselheiro aí contrário ao voto do relator? Não, senhor presidente. Então, a presidência vai declarar que, por unanimidade de votos, a 3ª Câmara de Julgamento resolve. Só alinhar aqui. Dar provimento ao recurso, a ambos os recursos, né? Presidente, vai dar provimento ao recurso ordinário para reformar as decisões e julgar improcedente a acusação fiscal. Exatamente. O voto do conselheiro relator, aqui referendado pelo excelentíssimo senhor procurador do Estado. Ok? Fiz mais simplificado, porque a discussão estava tranquila, e o doutor Felipe aqui me parece que aguarda ansioso aqui pelo seu processo também. Ok? Agradecer aí ao doutor Fábio e vamos passar para o próximo processo. Obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Dando seguimento à nossa ordem do dia, nós vamos agora para o processo 1/5628/2017, auto de infração 2017-15255, recorrente Araújo, Cabral e Alves Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relatoria, conselheira doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo que foi julgado procedente na instância singular, mas recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. Teremos a sustentação oral do presente recurso, que será feita pelo doutor Felipe Lima Macedo Coelho. Seja muito bem-vindo a esta Câmara, doutor Felipe. Com a palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, doutor André, procurador do Estado, senhores conselheiros, a nossa secretária Ana Maria e ao nosso advogado Felipe Macedo. Bem, vamos aqui ao relato. A empresa, como o presidente já falou, né? É a Araújo, Cabral e Alves Limitada. O FISC acusa a empresa oral autuada de KNAI 4744099, comércio varejista de materiais de construção e regime normal de recolhimento, de falta de recolhimento do ICMS nos exercícios de 2012 e 2013, pelo fato de a empresa autuada efetuar vendas para consumidores finais de outras unidades federadas, utilizando indevidamente a alíquota de 12%. O auto de infração foi lavrado em 31 de agosto na célula de gestão fiscal dos setores econômicos, núcleo setorial de produtos químicos, período da infração, janeiro de 2012 a dezembro de 2013. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569/97, como penalidade a prevista no artigo 123.1, a linha C da Lei 12.670, alterada pela 13.418, de 2003. Nas informações complementares, o autuante esclarece que a alíquota correta nessas operações seria a interna, uma vez que a empresa autuada destinava mercadorias
para consumidores finais de outras unidades da federação, isto é, isentos de inscrição estadual, CGF, ou para construtoras, utilizando indevidamente a alíquota de 12%, uma vez que os destinatários não são contribuintes do ICMS. Em alguns casos, a mercadoria é para entrega de canteiros de obras no próprio estado do Ceará. Vocês observam aí que o fiscal considerou as construtoras como não contribuintes do ICMS, né? As folhas 12 a 14 dos autos consta a planilha que dá suporte ao auto de infração, onde constam o número da nota fiscal emitida com alíquota de 12%, a data da emissão da nota e a diferença do ICMS a recolher relativamente a cada nota fiscal, que totalizam o valor de R$ 6.070,44. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, conforme folhas 25 a 37, pedindo a decadência relativa ao período de janeiro a agosto de 2012, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e que há incongruência entre a fundamentação e a indicação dos dispositivos infringidos e, por fim, pede a improcedência. São os argumentos da defesa. O julgador singular, após analisar detalhadamente as questões suscitadas pela defesa e afastar a decadência e o pedido de nulidade, proferiu decisão pela procedência da ação fiscal, por entender que ficou constatada a falta de recolhimento do ICMS. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 71 a 83, alegando basicamente as mesmas questões aduzidas na impugnação. Eu vou aqui repetir. Ele pede no recurso a decadência do crédito fiscal reclamado relativo ao período de janeiro a agosto de 2012, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que há incongruência entre a fundamentação e a indicação dos dispositivos legais no auto de infração, que houve o correto cumprimento da obrigação tributária por parte da impugnante. Dos pedidos requer a extinção de parte dos débitos tributários, a nulidade do auto de infração e, por último, a improcedência. A assessoria processual tributária afasta o pedido de nulidade, mas acata a decadência suscitada pela recorrente, referente aos meses de janeiro a agosto de 2012. Isso gere a parcial procedência do auto de infração, vez que, além dele acatar a decadência desses meses, ele entende que a acusação fiscal só poderá prosperar em face das notas fiscais que não constam a indicação do CGF, pois o autuante considerou também as construtoras com CGF como não contribuinte do imposto. E ele anexa ao parecer uma planilha com a relação das notas fiscais emitidas sem a indicação do CGF do destinatário, resultando na diferença de R$ 1.593,46 para o ano de 2012 e de R$ 2.273,42 com relação a 2013. É esse, senhor presidente, o relato. Eu não sei se eu fui bem clara, mas é isso. Como sempre, doutora Tereza, a senhora traz os detalhes do passo a passo, né, do processo, facilita bastante para quem acompanha. Vamos ouvir agora o nosso procurador, doutor André Carreiro, representando aqui o Estado do Ceará. Obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos a todos, na pessoa do doutor Felipe. Como bem relatado pela conselheira Tereza, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de recolhimento de ICMS decorrente da utilização indevida da alíquota interestadual em operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 6.070,37 e aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do imposto. O lançamento ele decorre das informações prestadas pelo laboratório fiscal, bem como com base na escrituração fiscal digital do contribuinte, onde se verificou
vendas para consumidores finais de outras unidades da federação, isentos de inscrição estadual, ou as quais não possuíam a devida inscrição perante a fazenda originária, utilizando devidamente, portanto, a alíquota de 12%, uma vez que os destinatários não são contribuintes do ICMS. Verificou-se ainda, inclusive, que em alguns casos a mercadoria era para entrega em canteiros de obra no próprio Estado do Ceará, conforme indicam as notas fiscais 1308 e 5320. E o contribuinte do seu recurso traz os mesmos argumentos da impugnação, alega inicialmente a nulidade do auto de infração, por entender que há incongruência entre a fundamentação e os dispositivos legais indicados. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a preliminar de nulidade, uma vez que o autuante ele deve se defender dos fatos infracionais que lhe são imputados e não do enquadramento legal. Ademais, conforme disposto no parágrafo 7 do artigo 84 da Lei 15.614 de 2014, ele expressa o sentido que, estando o processo em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais infringidos e dos que cominem a respectiva penalidade constante de auto-infração serão corrigidos pela autoridade julgadora, de ofício ou em razão de impugnação ou recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento, quando a infração estiver devidamente determinada, e que é justamente esse o caso presente à auto-infração. A gente verifica do relato da infração e das informações complementares que eles são claros e precisos, não deixa qualquer dúvida acerca do ilícito apontado, dando plena compreensão ao contribuinte e permitindo-lhe o pleno exercício da sua garantia de ampla defesa contraditória, como de fato fez, fazendo impugnação específicas acerca do lançamento tributário. Outro argumento trazido pelo contribuinte seria a decadência parcial do lançamento, referente ao período de janeiro a agosto de 2012, por entender que se aplica a contagem do prazo decadencial com base no termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido, no caso deve ser aplicado a contagem do prazo decadencial com base na regra geral do artigo 173.1 do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, uma vez que decorre do lançamento de ofício, conforme a hipótese prevista no artigo 149, inciso 5 do CTN. Portanto, verificando-se que os fatos geradores referentes a 2012 somente decairiam em 31 de dezembro de 2017, tendo o auto de infração sido lavrado em 31 de agosto de 2017, resta afastada a decadência do lançamento. No mérito, o contribuinte defende a regularidade do cumprimento das suas obrigações tributárias. No entanto, com a devida vênia, verifica-se claramente que ele descumpriu a legislação tributária ao aplicar a alíquota interestadual em operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, nas quais deveria ter sido aplicada a alíquota interna do Estado do Ceará. Tal conduta infracional foi confirmada pela decisão recorrida e também foi corroborada pela assessoria processual tributária, que procedeu à consulta no Sintegra das notas fiscais contempladas no levantamento fiscal, verificando diversas delas não existe a indicação da inscrição fazendária do destinatário no estado de destino, ou consta como informação a informação de que ele estaria isento, né, conforme documentos fiscais relacionados no anexo 1, que foi elaborado pela assessoria processual tributária. As operações objeto da autuação, elas são anteriores à emenda constitucional 87 de 2015, devendo ser aplicada a alíquota interna nas operações estaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, conforme determinava a redação original do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha B da Constituição Federal, com sua redação vigente à época, né? Regra esta incorporada tanto na Lei Complementar 87 de 96, bem como na legislação estadual, especialmente no artigo 45, inciso 5, da Lei 12.670 de 96, em estrita consonância com o disposto no artigo 144 do CTN. Por outro lado, conforme verificado pela assessoria processual tributária, de fato, parte dos documentos fiscais foram destinados a consumidores finais que possuíam inscrições fazendárias em seus estados de origem, os quais foram relacionados nos anexos 2 e 3, elaborados pela assessoria. Portanto, entendo que não cabe ao Estado do Ceará desconsiderar a condição de contribuinte reconhecida pelo Estado destinatário ao conceder a inscrição fazendária estadual para impor a autuada aplicação da alíquota interna na operação interestadual. Por outro lado, também, como foi ressaltado, o próprio Estado do Ceará, quando essas empresas possuem a inscrição estadual e adquirem mercadorias em outros estados da federação, com alíquota interna, o Estado do Ceará também cobra diferencial de alíquota, também devendo ser dado o mesmo tratamento. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento
do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão de primeira instância para parcial procedência, excluindo do lançamento os documentos fiscais indicados nos anexos 2 e 3 da manifestação da assessoria processual tributária. É isso, presidente, e qualquer esclarecimento eu presto posteriormente depois das discussões. Obrigado. Doutor André, só um caso. O senhor está afastando também a decadência, né? Em relação à decadência, a manifestação da Procuradoria é divergente da assessoria. Isso. É isso que eu ia observar. O anexo lá está com os valores cheios de todos os meses, né? Então, o doutor André está adotando os cheios, excluídos aqueles que tinham CGF, né? Vamos ouvir agora o doutor Felipe Macedo, representando aqui a empresa Araújo e Cabral, vai fazer sustentação oral do presente recurso. Prezados conselheiros, boa tarde. Dispensado o relato, nesse caso, porque o procurador já fez e a nobre relatora. Primeiramente, eu gostaria de reiterar os argumentos formulados no recurso e destacar dois principais. Primeiro, a decadência parcial do auto de infração, com base no artigo 150, parágrafo 4º. Isso porque, como percebe-se no relato da infração, o contribuinte ele foi autuado pela diferença da alíquota interestadual e interna, ou seja, o contribuinte aplicou 12%, enquanto o autuante afirma que seria devido 17%. Nesse caso, a gente percebe que houve o pagamento parcial do tributo. O contribuinte pagou 12% e ficou faltando 5% de acordo com o fiscal. Ou seja, baseado nisso e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos onde houver tributos sujeitos ao lançamento por homologação e pagamento parcial, deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º. Com isso, o contribuinte roga pela aplicação da decadência parcial do período de janeiro a agosto de 2012, com base no entendimento do STJ. Além disso, em relação ao mérito do recurso, nós gostaríamos de levantar a questão da legalidade da aplicabilidade da alíquota de 12%. Isso porque, conforme o convênio 71 de 89 estabelece, nas operações praticadas com construtoras, deve ser aplicada a alíquota interestadual. E, além disso, como bem relatado, algumas notas fiscais constam CGF, ou seja, as empresas possuem inscrição estadual e, por isso, são consideradas contribuintes pelos estados em que estão sediadas. Por conta disso, a aplicação da alíquota de 12% demonstra-se devida. Assim, o contribuinte roga pela improcedência da autuação fiscal, com base nos argumentos já expostos. São as breves razões, presidente. A presidência agradece ao doutor Felipe, né, a sustentação objetiva, clara, e passa o processo para a discussão dos conselheiros. O doutor Lúcio quer falar? Pode falar, Lúcio. Eu só ia falar aqui sobre o parecer, mas pode falar. Não, essa é relatora, pode... Pode me escrever, presidente, por favor. Doutora Tereza, na ordem, com prioridade número 1, doutor Lúcio e doutor Ricardo. Pronto. Pois é, presidente, o parecer, ele aclara bem aqui, né? O parecerista foi muito diligente, ele tirou a cópia, ele anexou aos autos as notas fiscais, todas as notas fiscais que constam a inscrição estadual, separou, foi muito diligente, foi o doutor Willamy, né? E ajudou muito aqui, acho que vai ajudar bem na nossa decisão. Ele fez aqui a relação das notas fiscais emitidas sem indicação do CGF, né, do destinatário, ele considerou somente essas empresas e as que constavam o CGF na nota fiscal, ele retirou. E acatou também a decadência, né? Eu acredito que está bem claro aqui, acho que todo mundo entendeu, né? Doutor Lúcio. Presidente, acho que o processo foi bem colocado pelo relator, o doutor André e o Felipe, né, representante da empresa. Eu vou tocar num ponto só, a gente já chegou a discutir um
processo, eu me lembro bem, até o doutor Alexandre pediu visto para saber a questão das construtoras, né, só que era operação do Ceará, outro estado, acho que é a mesma situação aqui. E naquela sentada, né, eu coloquei uma discussão que teve aqui no Contencioso, na época, a questão das construtoras, mas o entendimento, né, que sempre tive, né, é o seguinte, já que o Estado do Ceará ele trata, né, as construtoras daqui como contribuintes, ele não tinha como fazer outra atitude, não considerar também, né, do Estado de destino, aquelas construtoras que tinham CGF, a gente sabe que o construtor não pratica mercância, mas um critério objetivo que a gente tinha justamente era esse do CGF. Então, foi adotado um processo que eu me lembro que eu fui relator, um processo de valor até considerado, mas esse foi o critério objetivo que a gente, né, encontrou para considerar, independente, a gente sabe que tem a conceituação tanto da Lei Candir como da nossa lei, a questão do que é considerado contribuinte, né, e a construtora, se for pelo conceito que existe lá, ela não é que ela não faz mercância, mas no sentido de ter o CGF, ter a inscrição, então assim consideramos, e assim o parecer, né, o conselheiro William também foi nessa linha. O ponto que eu vou trazer aqui é a questão da decadência, né, a Procuradoria afastou, mas eu entendo também aqui, como, né, o doutor Felipe colocou, acho que o ICMS, como homologação, nesse caso preciso, foi emitida a nota, foi declarada, a informação complementar consta essa informação, que todos os documentos estão declarados na FD do contribuinte, e foi o ponto que o conselheiro William colocou, justamente para um dos pontos para considerar a decadência. Então, eu acho que se a gente está tomando por informação, essa informação existe sim nos autos de que essas notas foram declaradas sim para o físico. Então, eu intento também aplicar a decadência. E um ponto que eu vou colocar aqui, presidente, não foi colocado nem pela parte, mas como a gente está fazendo controle da legalidade, está julgando, né, aplicando a legislação, né, essa é a nossa função, e os precedentes que tem na Câmara Superior e alguns julgamentos que a gente já teve aqui nessa Câmara também, eu vou sugerir aqui, já colocando como votante nessa situação, e colocar para o 103.1D, né, já que o mesmo raciocínio que o parecerista adotou, que as notas estão declaradas, né, na FD do contribuinte, já será o mesmo adotado para a questão da atenuante de 50%, né. A gente está seguindo a linha, a Câmara Superior está seguindo essa linha, por maioria, não é unanimidade, mas está nessa linha, uma vez declarado aquele imposto, né, declarada a operação e o imposto a menor, seguindo o mesmo raciocínio da decadência. Né? Foi declarado, a operação está declarada, o imposto está declarado a menor, mas está declarado. E, mesmo sabendo que a redação do artigo 123.1D diz imposto declarado, devidamente declarado, mas o entendimento está tendo prevalecendo que é o imposto declarado na visão do contribuinte, não na visão do físico totalidade, porque se fosse totalidade não tinha se cobrado nada, não tinha nem auto de infração. Então, essa é a linha, fiquei muito surpreso com a última decisão da Câmara Superior, né? A Procuradoria, representada pelo doutor Rafael, seguiu essa linha, né? É um contencioso, né? Com a Procuradoria na linha do doutor Rafael, no pensamento dele, a gente sabe que né, o procurador tem sua independência, cada um, mas seguiu essa linha, né? Então, está chegando a uma conclusão, né? A matéria está amadurecendo e chegando a essa conclusão, né, de que realmente aquele artigo 103.1D, ele tem que ter uma nova interpretação, porque quando foi feito, ele é um artigo que vem da origem desde 96, né? Em 2009 teve a lei do aviso de débito, aquela lei que diz que, uma vez declarar todos os impostos, as operações, vai direto para a dívida ativa, então tem essa lei, né, no meio do caminho, que vai dar uma nova interpretação a esse artigo. Então, presidente, já seguindo os precedentes, acompanha a decadência, acompanha o relato para a exclusão das notas fiscais, e minha sugestão é de reenquadrar para um D, presidente. Doutor Ricardo. Presidente, o doutor Lúcio, ele tirou todas as palavras da minha boca, presidente, mas eu queria só acrescentar, presidente, que reiteradas vezes se utiliza o erro contido na previsão do artigo como qualquer erro para tentar materializar o afastamento da decadência de aplicação do 150, presidente. Eu queria só deixar claro, presidente, que quando se trata, e eu já falei isso várias vezes, inclusive na Câmara Superior, como o doutor Lúcio apontou aqui no início da sua fala, que quando se fala de dolo, fraude, simulação e erro, esse erro, ele tem que ser contido no mesmo entendimento de dolo, fraude e simulação. Não pode ser um erro formal,
um erro material que se aplica como qualquer erro para materializar o afastamento da aplicação do 150. Então, presidente, eu queria apenas acrescentar esse único ponto, porque a exclusão das notas, a aplicação do reenquadramento para o 1D e a aplicação da decadência, o doutor Lúcio já se manifestou, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, presidente. Obrigado. Doutor Ricardo, fique tranquilo que nas próximas searas eu vou deixar prestigiar a Vossa Excelência, deixar o doutor Lúcio para o segundo, que é para também a gente beber um pouco da sua sabedoria, tá bom? Doutora Tereza, já pode votar. Pronto, senhor presidente. Vamos aqui pela nulidade, né? Primeiro, o contribuinte pede nulidade pela incongruência entre a fundamentação e a indicação dos dispositivos legais no auto de infração. Eu afasto, senhor presidente, o auto de infração, ele está claro e preciso, não causou nenhum óbice, né, à defesa. Algum conselheiro contrário à relatora? Por unanimidade de votos, fica afastada a presente nulidade. Pronto. Sobre a decadência do crédito fiscal reclamado relativo ao período de janeiro a agosto de 2012, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Como aqui é um diferencial de alíquota, né, senhor presidente, o contribuinte, ele declarou, pagou uma parte, eu vou acatar, senhor presidente, a decadência de janeiro a agosto, porque ele tomou ciência em setembro, setembro? De janeiro a agosto mesmo, viu, senhor presidente? Ok. Votando, doutor Alexandre, na decadência. Com a relatora, senhor presidente, acatando a decadência para esse período indicado. Doutor Felipe. Sigo a relatora, sem dúvida, presidente. Doutor Micael. Com a relatora, presidente. Doutor Ricardo. A relatora, presidente. E o doutor Lúcio. Relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica acatada a decadência do período de janeiro a agosto de 2012. Pode prosseguir, doutora Tereza. Pronto, agora é o mérito, né, senhor presidente? Isso. Quanto ao mérito, né? Isso. Pois é. Eu ouvi o doutor Lúcio aí defendendo, foi na Câmara Superior, teve mesmo um processo lá sobre... Pois é, eu vou acatar, doutor Lúcio, os processos não ir para você. O artigo, ele diz que deve ser devidamente escriturado, né, mas eu ainda fico assim meio... Tanto é que na Câmara Superior eu não votei a favor, mas eu vou concordar pela 1D, né, por atraso, vai ficar como atraso de recolhimento, e acatando também o que o assessor fez, né, ele retirou todas as empresas que estão com CGF, né, que elas têm direito, sim, a 12%, e o valor vai diminuir para, num caso aqui, o valor tirando a decadência e as empresas que têm o CGF, passou para R$ 3.409,86, nos 2 anos, 2012 e 2013. Como a penalidade vai baixar para 50%, então vai ficar 4 mil, depois eu faço aqui. 50% Pronto, senhor do valor. presidente. 50% do valor, de 3.409. 1.700. 704,50. Pronto, 1.700. Pronto, senhor presidente. Pela parcial procedência, acatando a decadência, a penalidade, né, para 1D, para atraso de recolhimento, e retirando todas as notas fiscais que contêm o CGF, que o assessor já fez aqui muito bem. Eu só vou ratificar. Votando, doutor Alexandre. Com a relatora, senhor presidente. Acato. Doutor Felipe. Relatora, presidente. Doutor Micael. Relatora, presidente. Doutor Ricardo. Votando e congratulando a relatora, presidente.
Pronto. E por último, não menos importante, doutor Lúcio. Acompanha a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcial procedente à acusação fiscal, excluindo o período de janeiro a agosto em função da decadência, acatada pela relatora e pelos conselheiros, excluindo os lançamentos referentes aos destinatários cujas notas fiscais constam ao CGF indicado na nota, e reclassificando a penalidade para a incerta no 123.1D para atraso de recolhimento com multa reduzida para 50%. Ok? Contrário à manifestação do senhor procurador, que entendeu por afastar a decadência, e também por manter a penalidade da peça vestibular, né? E também parcialmente contrário ao parecer, que também manteve a multa, né, no patamar do lançamento original. Ok? Exatamente, senhor presidente. Doutor Felipe está de parabéns, ganhou todas, doutor Felipe. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Ó, pessoal, boa tarde, viu? Eu conheci o seu Cabral, era um senhor muito atencioso, simpático, né? E quando o pessoal lá na casa dele ligava, a dona Marlene ligava, mandava rapidinho lá, Cabral, traz aí um negócio aí que está faltando aqui em casa. Na sacolinha, passava no caixa, pagava. Aí o gerente dizia, mas seu Cabral, o senhor vai passar no caixa, vai pagar, o senhor é o dono. Eu disse, não, meu filho, tem que fazer tudo do jeito certo. Obrigado, doutor Felipe. Seguindo a nossa ordem do dia, nós vamos agora para o processo de número 1/4418, 2017, auto-infração 2017-08537, recorrente Rodolfo G. Moraes e Cia Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, processo julgado procedente em primeira instância e tem confirmação da decisão pela assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Alexandre. Senhor presidente, senhores conselheiros, estão me ouvindo bem, todos? Está perfeito, Alexandre. Estão vendo bem, né, presidente? Está ótimo. O processo anunciado pelo presidente, Rodolfo G. Moraes, companhia, tem como auto de infração o relato, a falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Verificamos que o contribuinte Rodolfo G. Moraes descumpriu no período fiscalizado a obrigação tributária estadual no trato com o ICMS, que é apurar e recolher no prazo legal, no valor global de R$ 329.772,33. Os períodos que foram levantados pelo fiscal foram de 3 de 2012 a 4 de 2012, de 7 de 2012, 9 de 2012 a 11 de 2012, 3 de 2013 a 5 de 2013, 7 de 2013, 9 de 2013 e 11 de 2013. E aplicou a multa a penalidade do artigo 123.1c da Lei 12.670, alterada pela 3.418, que é multa de uma vez o valor do imposto. O imposto foi calculado, como já disse, R$ 329.772,37. Nas informações complementares, o autuante acrescenta o seguinte, que analisou as informações nos sistemas corporativos da Cefaz e portal da nota fiscal eletrônica da Receita e verificou que o contribuinte deixou de recolher dentro do prazo legal ICMS no valor já citado, que a infração foi comprovada após análise das notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas pela empresa autuada e não enviou para escrituração em sua escrituração fiscal digital. Consta um anexo à informação complementar a relação das notas fiscais de saídas que não foram registradas na FD do contribuinte. O contribuinte comparece aos autos fazendo as seguintes alegativas. Primeiro, que as notas fiscais anexadas ao auto da infração se tratam, em sua maioria, de devolução simbólica de mercadorias para a filial, onde o ICMS não poderá ser cobrado novamente, posto que se encontram devidamente recolhidos dentro do prazo. Porque durante o período fiscalizado, a empresa apresentou saldo credor do ICMS, tendo procedido com a devida compensação dos impostos creditados e os impostos debitados, conforme tabela da folha 33. Afirma ainda que
o disposto no artigo 151.3 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, né? Pede a suspensão para a dívida ativa. E no mérito, pede a anulação do auto de infração pelo pagamento, diz que houve pagamento integral dos tributos à luz do artigo 156, 1 e 2 do CTN. E também, ao final, pede a nulidade, no mérito, por vício de falta de motivação, ante ao crédito no valor de R$ 110.999,29, referente ao último período de apuração, que seria dezembro de 2013. O julgador singular afasta os argumentos levantados pela impugnante, e a emenda diz o seguinte: falta de recolhimento do ICMS no prazo legal, retorno de remessa para industrialização em operação interestadual, operação entre matriz e filial, autonomia dos estabelecimentos, matéria-prima e estado primário, enviada para ser industrializado pela matriz no Ceará e enviada para exportação com nota fiscal emitida pela filial do estado do Piauí. Infrações ao artigo 7374, combinado com 690 do decreto 24.597, e também aplica a sanção do 123.1c da lei 12.670, que é multa de uma vez o valor do imposto, né? Defesa tempestiva, e o auto foi julgado procedente. O contribuinte retorna aos autos através de um recurso e inicialmente pede a nulidade por ausência de notificação em papel, eletrônico e digital, como determina o artigo 276A, parágrafo 5º, por vício formal. Falta de erro por parte da empresa autuada, tornando a ação fiscal nula. Que a empresa pauta suas ações com base no parecer 533/2004 da Cefaz, que estabelece os procedimentos a serem adotados quando a remessa do produto de uma filial para a matriz, com a finalidade de realizar beneficiamento do produto e posterior retorno do beneficiamento ou industrializado. Que o parecer 533/2004 informa que a matéria em discussão tem fundamento no artigo 687 a 697 do regulamento do ICMS, e foi informado que, quando a remessa e retorno de mercadoria para conserto, reparo, beneficiamento ou fica diferido o pagamento do ICMS, desde que a empresa cumpra os requisitos legais estabelecidos nos artigos supracitados, cabendo a expressão operações com débito do imposto, consignado como natureza operação remessa para a industrialização. Alega também que a empresa informa que as notas fiscais constantes dos arquivos da FD foram enviadas nos exercícios 2012 e 2013, que cumpriu o disposto no parecer da Cefaz sobre como deveria proceder a remessa da matéria-prima e do produto para beneficiamento ou industrialização e retorno para a matriz, que a ausência da cobrança do ICMS para devolução ao estabelecimento de origem cumprisse as exigências legais, e que nas notas fiscais em cuja maioria são de devolução simbólica de mercadoria para a filial existente, ele apresenta um print falando nisso, devendo o ICMS ser cobrado novamente, posto que se encontra recolhido dentro do prazo. O ICMS não deveria ser cobrado. Alega novamente que houve saldo credor do ICMS, requer a realização de perícia, indicando o assistente técnico e também quesitos para serem respondidos. Pede a suspensão da exigibilidade, novamente, com base no artigo 151 da CTN, extinção do auto de infração em razão do pagamento, e nulidade ao final do auto de infração por falta de motivação, sob o argumento de que a lei 4.717/65 aduz que a existência de vício de motivação quanto à matéria de fato e direito, em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. O processo foi para a assessoria, a doutora Elineide analisou ponto a ponto, afastou as nulidades suscitadas pelo contribuinte e decidiu conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento no sentido de confirmar a procedência declarada na instância singular. É esse o relato, senhor presidente. Passa a palavra a vossa senhoria. Agradecer ao doutor Alexandre pelo relato, como sempre, né? Bem esclarecedor, objetivo, claro. Passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Renovando os cumprimentos, como bem relatado pelo doutor Alexandre, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto infração, que constatou a falta de recolhimento do ICMS decorrente da não escrituração das notas fiscais emitidas pelo contribuinte na sua FD.
no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, tendo sido lançado um imposto no valor de R$ 329.772,33 e aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do imposto. O lançamento ele decorre do cruzamento das notas fiscais de saída emitidas pela autuada com a sua FD, verificando que o contribuinte, apesar de ter destacado o ICMS dos documentos fiscais, não os levou para a apuração do ICMS mediante escrituração na sua FD. ICMS é esse devido com base no disposto no artigo 690 do Regulamento do ICMS. E o contribuinte, seu recurso, traz inicialmente a alegação de nulidade do auto de infração por ausência de notificação, uma vez teria sido inobservado o disposto no artigo 276A, parágrafo 5º do Regulamento do ICMS, que seria um vício formal. No entanto, não há como ser acolhida a nulidade. A norma indicada refere-se ao momento do envio da escrituração fiscal digital, no qual o próprio sistema de recepção utilizado pelo fisco, verificando alguma inconsistência nas informações, emite uma comunicação de erro ao contribuinte. Essas inconsistências, elas dizem respeito ao formato do arquivo, e não às informações prestadas pelo contribuinte referente às operações praticadas por ele e informadas na FD. Portanto, não há qualquer pertinência à nulidade alegada. Ele alega ainda que haveria nulidade por falta de motivação, também entendemos que não há como ser acolhido, o relato da infração e as informações suplementares, eles são claros e precisos, não deixa qualquer dúvida acerca do ilícito apontado, de falta de recolhimento do ICMS, destacado pelo contribuinte nos documentos fiscais de saída, mas não escriturados na FD, dando plena compreensão a ele, permitindo exercício do seu direito de ampla defesa e contraditório, como de fato fez nas impugnações e recurso apresentado. E no mérito, o contribuinte ele defende a regularidade das suas operações de remessa para beneficiamento, uma vez que teria observado o parecer emitido pela Cefaz, parecer número 533/2004. No entanto, também, no mérito, não procede a argumentação do contribuinte, o lançamento ele é regular, pois as notas fiscais emitidas não foram levadas à apuração mediante escrituração da FD, não procedendo, por outro lado, o argumento que o contribuinte afirma no seu recurso que essas notas estariam escrituradas. Isso foi verificado pela assessoria processual tributária. Esclareço que as notas fiscais de devolução dizem respeito às mercadorias e serviços empregados no processo de industrialização, conforme dispõe o artigo 690 do Regulamento do ICMS, sobre os quais o próprio contribuinte destacou o ICMS devido, mas não foi levado a débito na apuração do contribuinte, pois não escriturou na FD. Por outro lado, não se aplica na situação presente o diferimento previsto no artigo 688 do Regulamento do ICMS, pois o objeto da autuação não é a remessa para industrialização, mas sim o retorno do produto cuja industrialização ocorreu no estado do Ceará. Portanto, também por esse motivo, não se aplicando a orientação do parecer 533/2004 da Cefaz. Por outro lado, ainda que existisse saldo credor na conta corrente do estabelecimento da sua filial, como alega o contribuinte, tal fato não invalida o lançamento, tendo em vista a autonomia dos estabelecimentos para o cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias. E uma vez não tendo sido levado essas notas fiscais para a apuração do ICMS, não haveria que se cogitar de qualquer compensação na sua conta gráfica. Por fim, pede a realização de perícia, no entanto, o pedido formulado é genérico, sem apresentação de contraprovas, não observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 15.614. Além disso, também revela-se necessário, diante da prova já produzida nos autos, pois o imposto lançado é justamente aquele destacado nas notas fiscais emitidas e não levados à apuração porque não foram escriturados na FD. Portanto, cabe indeferimento com base no artigo 97 da Lei 15.614. Com essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, a PGE manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Agradece para o André e o processo está em discussão. Senhor presidente, iniciando aqui pelas nulidades suscitadas e já rebatidas tanto pela assessoria processual como pelo doutor André, que é inicialmente a falta, nulidade por vício formal em razão da falta de intimação, com base no artigo 276A, inciso 5º, quando do envio dos arquivos, né, se há algum erro, o próprio sistema faz essa intimação notificando o contribuinte. Então, isso aqui não procede, senhor presidente, afasta essa nulidade. Algum conselheiro é contrário ao relator?
Por unanimidade de votos, fica afastada a presente nulidade. A segunda nulidade, senhor presidente, é falta de motivação, uma vez que decorre de próprio descumprimento de obrigação principal, que ele pede nulidade. Não é falta de motivação, senhor presidente. Houve a motivação, que é a falta do recolhimento do imposto devido nas operações de retorno de industrialização. Então, existe, sim, a motivação correta prevista na legislação, senhor presidente. Afasto também esse argumento. Algum conselheiro vota em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, também fica afastado. No mérito, senhor presidente, a empresa diz que cumpriu o disposto no parecer 533 de 2004, que está anexo às folhas 6472, né, que foi reproduzida, parte dela aqui, pela parecerista, e no mérito não há nenhum retoque a ser feito, senhor presidente, com relação aos argumentos levantados. Quanto ao diferimento, o diferimento levantado pelo contribuinte, só destacando que o doutor André já falou que não caberia, porque o diferimento é para as operações internas e não para operações interestaduais, tá certo? E o contribuinte deixou de levar para apuração e também de informar essas notas fiscais, como já foi bem colocado, e também verificado pela assessoria processual tributária, que não foi levado para a FD. No mérito, senhor, não há que se retocar nada do parecer nem da decisão de primeira instância, senhor presidente, no meu entendimento. Você quer discutir? Presidente, quero sim, presidente. Presidente, é o seguinte, tem um parecer, essa empresa fez um parecer, ela coloca o procedimento dela e faz a consulta à Fazenda, né? E a Fazenda faz a resposta, né? Com base nos artigos aí, a questão do artigo 687 até o 696. 97, que está justamente da remessa para beneficiamento, né? E foi feito o parecer, a Fazenda respondeu, e me parece, quando você vai fazer a leitura da peça, né, tanto da impugnação como do recurso, né, que a empresa ela tem uma parte lá do parecer que fala na emissão de uma nota simbólica, e parece que o argumento dela, ela acha que está sendo cobrado, está sendo exigido o imposto por essa remessa simbólica, só que não é. É o seguinte, ó, eu fiz até um gráficozinho aqui, é o seguinte, ela tem uma filial no estado do Piauí e manda para o estado do Ceará fazer o beneficiamento, né? É feito o beneficiamento, aqui no estado do Ceará a empresa emite uma nota fiscal, e pega essa nota, ela da mercadoria empregada e do serviço, ela tem que emitir essa nota. Posteriormente, essa mercadoria não volta para o Piauí, ela fica aqui do Piauí e daqui vai ser exportada. A empresa do Ceará tem que emitir uma nota, tem que emitir essa nota com o valor do serviço e o valor da mercadoria empregada. Essa nota aí é que é a nota que ela não levou para a FD. E o parecer diz que ela pega ela tem que emitir outra nota e manda voltando para o estado do Piauí, só simbolicamente. Então, aí, me parece que ela, quando afirma a sua peça da FD, não, a nota eu emitir é só simbólica, não tem imposto. Mas só que ela esquece que a nota que está sendo cobrada aqui, o imposto, é justamente essa nota que ela emite do serviço prestado e da marca que ela empregou para fazer o beneficiamento, né? Então, é aí que está sendo cobrado, né? Ela não informa na FD esse valor, essa nota fiscal, né? E por isso está sendo cobrado uma vez o valor do imposto. Por quê? Porque ela não informou na FD. Diferente do caso anterior, que a gente classificou para 1D, que ela estava informada. Aqui ela emite a nota, mas não informa, não vai para apuração, não vai no livro de saída. Então, senhor presidente, fazendo a leitura, quando você faz a leitura do parecer da assessoria, muito bem feito pela conselheira Elineide, e vai ler o parecer da empresa, né? O meu sentir é que ela se apega à questão da nota, que é só simbólica, já que a mercadoria daqui vai direto para ser exportada, ela pensa que aquela nota está sendo cobrada do imposto. Não é, da nota anterior, que ela tem que fazer uma nota com mercadoria empregada e o serviço. É só isso, para esclarecer, já que, né, ela toca nesse ponto e parece que ela, né, vai toda nessa linha, vai ficar bem clara a decisão. Muito bom, doutor Lúcio. Presidente. Tá? Doutor Micael. Tem um ponto aqui, eu estava até... Era essa a minha dúvida que o doutor Lúcio acabou de esclarecer, porque é uma operação simbólica que vai para Piripiri. E realmente tinha a cobrança do imposto, eu não estava entendendo por quê, mas é porque realmente a multa, né, é nesse sentido. Agora, aqui no auto de infração, tem as competências dos meses de março, mês 3, mês 4, vai do mês 3 até o mês 12.
de 2012, né? E o auto de infração foi lavrado no mês 5 de 2017, né? Mês 5. O período de... 3 e 4, você quer dizer, né? Março e abril. Março e abril. Não está decaído, não? Porque, ó, nós temos aqui mês 3 de 2012, né? Que teria, no meu entender, o 150 parágrafo 4, porque tem cobrança de imposto, né? Mês 3, aí seria 4 de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, né? Então, me corrijam se eu estiver errado aí, mas o mês 3 e o mês 4... Mas não teve a não escrituração das notas? Pois é, Ricardo, doutor, eu tinha observado isso aí, mas tem um ponto aí, me lembrar, doutor Micael, sempre atento, né? Eu tinha colocado aqui, ia nem levantar a questão, porque quando eu fiz a contraponta dizendo que estava não informado, é que ele emite a nota, mas não informa no FD. Diferente do processo anterior, o cara, ele emitiu a nota, informou, e a gente, né, a decadência, porque estava tudo informado. Aqui ele foge totalmente, a obrigação dele de informar justamente para a cobrança do imposto, ele não informa. Então, mesmo se for levantada, o meu pensamento é de afastar a decadência, presidente. A minha visão. É porque eu tenho um entendimento, eu entendo do Dr. Lúcio, na verdade, o entendimento do Dr. Lúcio é um entendimento que está até vergastado aí na súmula, que meio que fica confuso também, né, a súmula do STJ, mas eu entendo que na aplicação do 150 parágrafo 4º não há um pré-requisito da informação para o fisco. Essa, logicamente, é um requisito que foi se colocando ao longo dos julgados, foi se construindo esse pensamento, né? Mas no CTN não visualizo essa condição para a aplicação do 150 parágrafo 4º, até porque o ICMS é um tributo por homologação. Há os radicais para 8 e para 80, né? Há quem entenda que o ICMS, só por ser um imposto por homologação, caberia o 150 parágrafo 4 para tudo, né? Há quem entenda dessa forma também, né? Mas eu entendo, como há cobrança de imposto, eu entendo que está decaído nos 2 meses aí. Quer botar para votação, senhor presidente, essa arguição do doutor Micael? Vamos. Na bem a semana, viu? Pode votar, doutor Alexandre. Senhor presidente, eu entendo que não cabe, porque não foi informado pelo contribuinte levado para a FD. Então, como o fisco não tinha conhecimento dessas notas, só foi descoberto quando foi feita a auditoria, então não cabe a aplicação do 150 parágrafo 4 nesse contexto, nessa hipótese aqui. Votando, doutor Felipe. Presidente, vou acompanhar o relator. Doutor Micael. Presidente, eu abro a divergência pelos motivos que eu já explanei. Com a divergência, presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. E doutora Tereza. Com o relator, presidente. Então, por maioria de votos, fica afastado da decadência suscitada. Doutor Alexandre, agora do mérito. Está sem áudio, doutor Alexandre. Está sem som. Perdoe, colegas, pela negligência aqui, a falta de ter ligado o som. Conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a procedência da acusação nos termos do julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, referendado pela douta Procuradoria, senhor presidente. Ok, votando doutor Felipe. Com o relator, presidente. Doutor Micael. Presidente, só me ajude nesse momento. Eu que entendo pela decadência parcial do crédito, fui voto vencido, e aí não é nem para perguntar como voto, não nem longe disso. É só para lhe perguntar, para não ser atécnico, né? Até porque se eu abro a divergência, mas minha divergência não seria pela improcedência do auto, não, seria pela parcial procedência.
né? Mesmo tendo sido vencido, porque haveria uma redução do crédito. É assim, eu coloquei o processo em votação individual para tirar essa dúvida, tá certo? Mas após ultrapassadas as preliminares, tá certo? O conselheiro não pode mais excluir parcelas do que já foi deliberado. Então, Sim. só resta agora concordar ou não com o mérito do lançamento, se é procedente ou não. Parcial procedente, não tem mais nenhum motivo de exclusão por conta de preliminar. Entendi. Eu só fico com receio de ser antagônico com o meu voto anterior e como é que eu vou votar pela procedência se eu entendo... Pode dormir tranquilo. Você já foi consignado que Vossa Excelência é a favor da decadência, mas foi vencido. Tá. Então, com o relator, presidente. Então... Agora, votando o doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. E doutora Tereza. Com o relator, presidente. A terceira Câmara de Julgamento resolve, no presente processo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, por maioria de votos, por unanimidade de votos, afastar todas as nulidades nele suscitadas, por maioria de votos, afastar a decadência do período de janeiro e fevereiro, que foi aqui voto vencido doutor Micael e doutor Ricardo, e, no mérito, julgar por unanimidade de votos, procedente à acusação fiscal nos termos do voto do relator e aqui de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, ok? Ok, senhor presidente, só fazendo uma correção, é os meses de março e abril, senhor presidente. Março e abril? Março e abril. A Ana vai lançar na ata os meses que foram suscitados, ok? Ok. Com isso, a gente encerra a nossa sessão de hoje, encerra nossos trabalhos do mês de abril. Eu, particularmente, estou assim, muito satisfeito ao encerrar o mês, porque quando nós começamos esse mês, nós tínhamos um número absurdo de casos de Covid. Todos os dias, os gráficos que saíram no jornal eram ascendentes. Ontem, o nosso governador anunciou um programa de saneamento básico, estava muito feliz, porque os dados que foram apresentados ontem eram dados descendentes, confirmando aí uma tendência de queda, né? Passou um período de estabilização, agora tem uma confirmação de que a coisa está caindo. Então, isso traz esperança para todos nós. Os nossos trabalhos da Câmara foram todos, eu considero, extremamente positiva a nossa atuação na Câmara esse mês. Nós tivemos várias discussões, mas sempre com respeito, com lealdade, com enriquecimento do conhecimento, do direito, tá certo? E me sinto muito contemplado com tudo que foi deliberado durante todas as sessões. E agradeço a cada um de vocês, porque quem decide são os conselheiros, né? O doutor André aqui representa o estado do Ceará e a presidência só conduz e a Aninha toma nota de tudo ali, né, para ajudar a gente, né, colabora com tudo. Então, fica aqui da minha parte o meu agradecimento a todos e a minha satisfação por todo o trabalho desse mês. Mas, senhor presidente, só mais uma questão. Você falou que se sente bem com a condução do trabalho, mas se não tivesse aí um bom maestro segurando a batuta como o senhor faz com boa maestria aí, nós ficaríamos perdidos aqui, mas sempre estamos confiantes de que quando decidimos sabendo que estamos fazendo correto, mas com a sua maestria, viu? Pelo menos eu estou vendo dessa forma. Obrigado, doutor Alexandre. Ok? Desejar a todos aí um ótimo final de semana. Tudo de bom, e a gente vai passando informações sobre as sessões do próximo mês. Presidente, só um minutinho, presidente. Diga, doutor Ricardo. Pode falar, doutor Ricardo.